Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET final do segundo ano do ensino médio. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par, ímpar, múltiplo de 3 e maior que 200? Vamos lá, pessoal. Observa que nós falando de probabilidade. Mas é uma probabilidade que envolve análise combinatória, né? Porque nós temos aí permutação de números. Nós temos os algarismos, olha. O algarismo 1, o 2 e o algarismo 3. Eu quero formar números com 3 dígitos diferentes. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir quantos números eu consigo formar. E olha, pensa comigo, ó. Primeiro dígito, segundo dígito e terceiro dígito. Já que há algarismos distintos, quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho 3 opções, né? Pode ser o 1, pode ser o 2 ou pode ser o 3. Eu tenho 3 opções para ali, ok? A partir do momento que nós escolhemos uma opção, e eu vou fazer desse jeito, ó, pode ser o 1, pode ser o 2 e pode ser o 3. A partir do momento que nós escolhemos um número, pensa, escolhi o 1. Quantas opções sobrou para aqui? Sobrou o 2 e o 3, não foi? Ou seja, 2 opções. A partir do momento que escolheu a segunda opção aqui, ó, pensa, quantas opções sobrou lá para o último número? Sobrou só uma opção, ou seja, eu tenho aqui 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Tenho 6 números possíveis com algarismos distintos envolvendo o 1 e o 2 e 3. Então, o total de possibilidades é 6. Tá? É o que nós chamamos de espaço amostral. Aí, na letra A, qual que é a probabilidade desse número ser par? Então agora nós vamos pensar na letra A, hein? Porque eu já sei que tudo, ó, todas as possibilidades, ó, possibilidades é 6. Agora vamos pensar na letra A. Eu quero um número par. Desses 6 números, quantos são pares? Pessoal, e aí eu vou calcular também quantos números pares tem. Pensa, são 3 algarismos. 1, 2, 3. Como eu quero que seja um número par, nós temos que começar pela restrição. Qual que é a restrição? Número par. Então aqui, ó, quantas opções eu tenho para colocar aqui? 1, 2 e 3. Aqui só pode ser o 2, não é? Aqui só pode ser o 2. Se aqui só pode ser o 2, eu só tenho uma opção para colocar aqui. Coloquei o número aqui, que é o 2, né? Ó. Quantas opções eu tenho para começar? Sobrou o 3 e o 1, né? Sobrou o 1 e o 3, ou seja, 2 opções para começar. Colocou o 1 ali, quantas opções eu tenho aqui? Eu só tenho uma opção, que é o 3, uma vez que aqui ficou o 2. Observa que números pares, ó, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Ou seja, desses 6 números, 2 deles são pares. Aí eu quero a probabilidade de sair um número par. Então a probabilidade, ó, desse evento acontecer é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Qual que é o meu evento? Um número par. Quantos que eu tenho? 2. O espaço amostral é tudo que pode ser sorteado, ou seja, quantos números existem ali? 6. Pronto, ó. 2 sextos, fração irredutível, 1/3. Eu particularmente prefiro deixar em fração irredutível, então vou ficar assim, tá? Se você quiser, você pode passar para porcentagem, né? É só 1 dividido por 3 e o resultado multiplica por 100, mas eu vou deixar mesmo em fração irredutível, tá bom? Na letra B, qual que é a probabilidade de ser ímpar? Pessoal, quantos números pares tem desses 6? Nós já vimos que 2 são pares, né? Automaticamente, aí na letra B, quantos ímpares tem? Se 2 são pares, eu tenho 4 ímpares.
Então a probabilidade na letra B, ó, probabilidade do evento na letra B sair um número ímpar, é o evento que eu quero, que é a quantidade de número ímpar, que é 4, sobre tudo que pode acontecer, que é 6. Pronto. Aí, por que é 4 mesmo? Porque é número ímpar. Aqui nós fizemos o cálculo da quantidade de par. Desses 6 números, 2 é pares. Automaticamente, 4 é ímpar. Então, 4 sobre 6. Dividindo aqui por 2, ó, vai ficar 2 terços. Pode ficar assim ou em porcentagem. Eu, particularmente, como disse a vocês, prefiro fração mesmo. Na letra C, qual que é a probabilidade de um número desse ser múltiplo de 3? Pessoal, na letra C, a probabilidade desse evento aqui, ó, é 100%. Qualquer número que eu pegar vai ser múltiplo de 3. Por quê? Porque eu estou usando os algarismos 1, 2 e 3, não estou? Por exemplo, o número 123, ele é múltiplo de 3? Sim. Por que ele é múltiplo de 3? Como é que eu sei que um número é múltiplo de 3? Se eu somar os algarismos, a soma tem que ser um múltiplo de 3. 1 mais 2, ó, vou somar. 1 mais 2 é 3, mais 3, 6. Pronto. Se eu pegar um outro número formado com os algarismos 1, 2 e 3, a soma continua dando 6, ó. 321. Observa que os algarismos são os mesmos. Então, qualquer número que eu pegar ali, ele vai ser um múltiplo de 3. Por isso que a probabilidade aqui é 100%. Não tem outro número a não ser múltiplo de 3 entre esses 6. Tá bom? Letra D. Qual que é a probabilidade dele ser maior que 200? Então agora nós vamos calcular quantos números são maiores que 200. Quantos desses números aqui, ó, desses 6, são maiores que 200? Ó, eu já sei, pessoal, que ele tem 3 algarismos. Se eu quero maior do que 200, aqui, olha, quais os algarismos que podem começar? O 2 pode começar, porque vai ser 213 ou 231. Então o 2 pode começar e o 3 também pode começar, né? Porque seria 312 e 321. Porque lembrando que eu estou formando um número com esses 3 algarismos. Então pode começar com 2 ou com 3. Ou seja, quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 2 opções. Agora pensa você. Começou, imagina que começou com 2. Quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho o 1 e o 3. Eu tenho 2 opções, ó. Imagina que aqui foi o 1. Quantas opções sobrou para aqui? Sobrou só o 3, né? Porque aqui ficou o 2, aqui ficou o 1. O único número que sobrou é o 3, ou seja, uma única opção. Então, quantos números eu tenho? 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, desses 6 números, 4 deles são maiores que 200. Então, a probabilidade aqui desse evento acontecer é o que eu quero, 4, sobre tudo que pode acontecer, 6. Fração irredutível, 2 terços. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura a seguir. Deseja pintar-se cada uma dessas faixas das cores verde, azul ou amarela, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Vamos lá, pessoal, olha. Então tá aqui a bandeira. Vai colorir. Só que as cores uma do lado da outra não pode ser a mesma, tem que ser cor diferente. Tá bom? Então, ó, vamos começar aqui pensando no A. Esse espaçozinho que tá o A. Quantas cores eu tenho ali para começar a pintar? Eu tenho 3, né? Verde, azul e amarela. Tenho 3 para começar, ó. Então, pro A, 3. Pronto. Vezes, porque é pintar o A e pintar o B e pintar o C. Ou seja, nós estamos aqui multiplicando esses resultados, tá bom? Tenho 3 para começar no A. A partir do momento que eu comecei o A, dá uma olhada, ó. Eu vou começar o A, ó. Vou colocar aqui no A verde. A partir do momento que eu comecei o A, quantas cores eu tenho para pintar o B?
eu tenho duas cores, né? Porque eu não posso pintar o B de verde, porque o B está do lado do A, então não pode. Ou seja, eu tenho duas cores, então 3 vezes 2. Pronto. Escolhi a cor do B. Imagina que a cor do B seja azul. Vou colorir ele aqui, ó. Azul. Quantas cores eu tenho para colorir o C? Isso mesmo, só tem uma, né? Porque o C não pode ser azul, porque está do lado azul, e o C não pode ser verde, porque está do lado verde, ou seja, eu tenho uma cor. Então, vezes 1. Qual cor que eu tenho para aqui para o C? O amarelo, né? Vou colorir o amarelo aqui, ó, só para você visualizar. Pronto. Agora eu vou colorir o D. Quantas cores eu tenho para o D? Com o desenho fica melhor, não fica? Eu tenho uma cor para o D. Qual cor que eu tenho para o D? O azul, porque o D não pode ser verde, porque está aqui do lado, e não pode ser amarelo, porque está aqui do lado. Então, o D automaticamente tem que ser azul, ou seja, uma cor. Então, vezes 1, e eu vou colorir ele de azul, ó, já que ele só pode ser o azul. Do jeito que eu comecei aqui, ele é azul. Pronto. Agora eu vou pintar o E. Quantas cores eu posso pintar o E? Posso pintar de duas cores, não posso? A única cor que eu não posso pintar o E é de azul, porque está do lado azul. Eu posso pintar de verde, porque não está do lado, e posso pintar de amarelo, ou seja, duas cores. Então, vezes 2. E aqui eu nem vou colorir, né? Porque são duas cores que pode, ele é o último, né? Então nem preciso colorir. Ou ele vai ser verde, ou ele vai ser amarelo, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. A alternativa correta aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Letra B. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. São dados 4 números x, y, 4 e 6. Nessa ordem. Sabendo que os 3 primeiros estão em PA e os 3 últimos estão em PG, determine x e y. Vamos lá, pessoal, olha. Então, ó, os 3 primeiros, x, y e 4, formam uma PA. E o y, 4 e 6 formam uma PG. Aí eu quero saber o valor do x e do y. Bom, pessoal, uma característica da PA é que o elemento do meio é o ponto médio dos extremos. Ou seja, eu posso escrever desse jeito assim, olha. O y é igual ao x mais o 4 dividido por 2. Isso é uma característica de uma PA. O termo do meio é sempre o ponto médio dos outros dois, tá bom? Então eu já sei que o y é x mais 4 sobre 2. Vou deixar por enquanto desse jeito. Na PG, o termo do meio, ó, o termo do meio, o quadrado do termo do meio é igual ao produto entre os extremos, tá? Então, ó, o quadrado do termo do meio, ou seja, 4 ao quadrado, é igual a y vezes 6. Então, observa que são características bem distintas, né? Na PA, o termo do meio é o ponto médio dos extremos. Na PG, o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Observa que aqui vai dar para achar o y, olha. Então, ó, 4 ao quadrado é 16 igual a y vezes 6. O 6 está multiplicando? Passa dividindo. Então, y é 16 dividido por 6. Vou colocar essa fração na forma irredutível. Vou dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. 6 dividido por 2 é 3. Pronto, achamos o valor do y. O y é 8 terços. Vou voltar aqui e encontrar o x, tá bom? Então eu vou fazer do lado de cá, ó. Vou reescrever aquilo ali, ó. Eu sei que o y é igual ao x mais o 4 dividido por 2. No lugar do y aqui, vou colocar o valor que eu encontrei. Então deixa eu pegar um outro pincel aqui. No lugar desse y, 8 terços. Então, ó, 8 terços é igual a x mais 4 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado, ó, porque aí já acaba com essa fração. 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 4, 12, 8 vezes 2, 16. Então, 3x, vou passar o 12 para o outro lado, ó. Vai ficar 16 menos 12, 3x é igual a 4.
Então, o x é igual a 4 sobre 3. Pronto. Encontramos o x e encontramos o y. Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Então vamos lá, pessoal, armazenou 2 vezes, encheu, né? Lembrando que o cartão é o mesmo. Então eu posso escrever desse jeito, olha. O primeiro armazenamento, eu estou chamando de A1, é igual ao segundo, né? Porque a capacidade é a mesma, né? No primeiro armazenamento, ele falou que foi 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Ó, eu vou chamar vídeo de V e foto de F. Então, 10 minutos de vídeo mais 190 fotos. Igual, no segundo armazenamento, foram 15 minutos de vídeo e 150 fotos. Então, ó, 15 minutos de vídeo mais 150 fotos. Então, esse é igual a esse, porque o cartão é o mesmo e ela falou que encheu o cartão. Pessoal, vamos isolar aqui vídeo de um lado e foto do outro. Eu vou fazer aqui, olha, eu vou pegar aqui foto e vídeo, só vou separar. Então, ó, 10V, vou trazer esse 15V para o lado de cá, ó. Menos 15V é igual a 150F e vou passar o 190 para o outro lado, ó. Menos 190F. 10 menos 5 dá menos 5V. Igual 150 menos 190 dá menos 40F. Aqui está negativo, não tá? Vou multiplicar tudo por menos 1, ó. Vai ficar 5V é igual a 40F. Pessoal, o 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo, ó. Se eu passo dividindo, vai ficar aqui, ó. V é igual 40F dividido por 5. Então, o V é igual a 8F. Ou seja, 1 minuto de vídeo corresponde a 8 fotos, né? Aí eu quero saber quantas fotos ele vai conseguir armazenar na mesma qualidade. Pessoal, agora para eu descobrir quantas fotos ela consegue armazenar, vamos pegar um armazenamento. Por exemplo, esse, ó, o armazenamento que eu chamei de A1. Ela colocou ali 10 vídeos mais 190 fotos. Essa foi a capacidade, não foi? Então, ó, por exemplo, se nesse lugar aqui, ó, do V, eu colocar 8F, tudo vai ficar foto, não vai? Então vai ficar, ó, 10 vezes, no lugar do V, 8F, mais 190F. 10 vezes 8 vai ficar 80F mais 190F. 80 mais 190 vai dar 270F, ou seja, vai caber 270 fotos. Alternativa correta, letra C. Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão de número 5. Complete a tabela. E aqui, pessoal, ó, eu tenho o ângulo em graus, o ângulo em radiano e pediu aqui seno, cosseno e tangente desse ângulo. Então nós vamos transformar ora grau em radiano, ora radiano em grau, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui primeiro com 0 graus, ó. 0 graus em radiano também é 0, tá bom? É 0 radiano, ok? Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. E a tangente? A tangente dá 0. Por que a tangente dá 0? Porque tangente é seno dividido por cosseno. 0 dividido por 1 é 0, tá bom? Agora vamos lá, ó. Tá em radiano, eu quero em graus. Como é que eu descubro em graus? Como é que eu passo radiano para graus? É só pegar isso aqui, ó, o π e substituir por 180. 180 dividido por 4 vai dar 45 graus. Pronto.
Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45 é seno dividido por cosseno, que vai dar 1. Agora aqui, ó, 90 graus. Pessoal, eu falei aqui, ó, o π vale quantos graus radiano? O π é 180, né? Então 90 graus é π sobre 2. Pronto, radiano. Seno de 90 graus é 1. Cosseno de 90 é 0. E a tangente de 90? Pessoal, a tangente é seno dividido por cosseno, né? 1 divide por 0? Não, essa divisão não existe, né? Então aqui, olha, não se define, tá? Então a tangente de 90 não se define. Π radiano. Π é quantos graus, pessoal? É 180 graus, ó. Seno de 180 é 0. O cosseno de 180 é menos 1. Tangente de 180 é seno dividido pelo cosseno. 0 dividido por menos 1 vai dar 0. Aqui, ó, 3π sobre 2 radiano. Pessoal, o π é 180, né? Então fica 180 dividido por 2 é 90 vezes 3, 270 graus. Pronto. Seno de 270, ou seno de 3π sobre 2, dá menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, ou 270, dá 0. E a tangente, quanto que vai dar? Isso mesmo, não se define. Porque a tangente é seno dividido por cosseno. 1 não divide por 0, né? É uma indeterminação na matemática, então não se define. O último aqui, 360 graus. Quantos radiano que é? É 2π radiano, né? Lembrando que cada π radiano é 180. Então, ó, seno de 360 dá 0. Cosseno de 360 dá menos 1. Deixa eu melhorar esse 0 aqui. E a tangente de 360 vai dar aqui 0, né? Porque é seno dividido por cosseno. Aí pediu para marcar esses arcos, ó. Esses arcos aqui no ciclo trigonométrico. Vamos começar aqui, ó. 0 graus ou 0 radiano. Tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. É aqui, aqui, ó. Aqui é o 0 graus. Tá bom? Depois, 45 graus. Pessoal, aqui, ó, é 90, né, ó. Então, 45 graus mais ou menos na metade aqui, ó. Pronto. Esse é o 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4 radiano. O próximo, 90 graus, ó. 90 graus está aqui. Aqui é o 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radiano. 180 graus, meia volta, tá aqui, ó. 180 graus ou π radiano. Depois, o próximo, 270 é aqui, ó. 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2 radiano. E o último, aqui, 360 graus, que é igual a 2π radiano. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 6. Preencha o quadro comparativo entre alguns dos sólidos geométricos estudados. O primeiro sólido geométrico aí, pessoal, é um prisma, né? Vou colocar aqui para você o prisma, ó. Dá uma olhadinha, ó. Esse é o... Peguei um prisma, né? Nesse caso aqui eu peguei um prisma pentagonal. Observa que a base dele é um pentágono, tá bom? Então aí nós vamos falar sobre a classificação desse prisma, a definição, os elementos do prisma, tá bom? E eu vou colocar tudo aqui para vocês, tá bom? Primeira coisa aí para preencher a tabela de vocês, a definição. Como é que eu defino um prisma? Um prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional, conforme você vê no desenho. Para sua definição, são necessários que um plano alfa, um polígono paralelo ao plano e uma reta R concorrente a ele. O conjunto de segmentos de retas paralelos a R, que tem como extremidades o polígono e o plano, forma o sólido que nós conhecemos como prisma. Ou seja, nós temos um plano, né,
e fora desse plano nós temos um polígono qualquer. Toda reta que passa por esse polígono fora do plano e intercepta o plano vai formar o que nós chamamos de prisma, tá bom? É isso que está falando aí. Elementos desse prisma. No próprio desenho você já vê o nome dos elementos, né? Base, altura, arestas, vértices e faces laterais. Esses são os elementos. A classificação do prisma. Os prismas, eles são retos ou oblíquos, tá bom? E é claro, a classificação se dá de acordo com a base. Se a base é um triângulo, prisma triangular. Característica da planificação. A planificação, pessoal, as bases são dois polígonos, né? Como eu disse a vocês, esses polígonos são iguais, ou dois pentágonos, ou dois triângulos, e assim vai. As bases são dois polígonos congruentes, iguais. E as faces laterais são paralelogramos, tá bom? Então, essas são as características da planificação. O nosso próximo sólido é a pirâmide. Tá aí a pirâmide para vocês, ó. Assim como eu fiz no prisma, a pirâmide já com a identificação dos seus elementos. O que é uma pirâmide, pessoal? A pirâmide é um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Ou seja, você vê aí pelo desenho, tem um plano nesse plano está desenhado um triângulo e fora desse plano tem um ponto. Toda reta que passa por esse ponto, que nós chamamos de vértice, e acerta aí essa base, né, esse plano, forma aí então uma pirâmide, tá bom? Elementos da pirâmide, conforme você vê no desenho: base, faces laterais, vértice, apótema e altura. Classificação. A classificação da pirâmide é de acordo com a base. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, pirâmide quadrangular. Se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal ou hexagonal. Tá bom? Então a classificação se dá de acordo com a sua base. Característica da planificação. Na hora que se planifica uma pirâmide, nós temos a base, né? A base pode ser qualquer polígono. E nós temos as faces laterais, que são triângulos. Tá bom? Então as faces laterais são triângulos e a base pode ser qualquer polígono. Tá bom? Nosso próximo polígono aí, ó, o cilindro. Dá uma olhadinha no desenho, pessoal. Também com os seus elementos. O que é cilindro, pessoal? O cilindro, vou colocar a definição aqui do lado também para você. É uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. A sua definição formal é: dados dois planos paralelos alfa e beta, um círculo C no plano alfa e uma reta R secante a esses planos. Um cilindro é o conjunto de segmentos paralelos a R que possui como extremidade o círculo C no plano alfa e algum ponto do plano beta. Ou seja, eu tenho dois círculos paralelos. Quando eu passo retas intersectando esses dois círculos que são paralelos, formam um cilindro. Basicamente é isso aí. Elementos do cilindro, tá aí no desenho, ó. O eixo, a altura, o raio, a base e a geratriz, porque o cilindro também é chamado de sólido de revolução. Classificação: os cilindros são retos ou oblíquos, tá bom? A planificação de um cilindro é duas circunferências congruentes, né? E um paralelogramo, no caso dos cilindros oblíquos, ou retângulo, no caso dos cilindros retos. Então vai variar um pouquinho a planificação de acordo com o tipo de cilindro. Ou o cilindro é oblíquo, ou é um cilindro reto. Tá bom? Na planificação, o que vai mudar na planificação? Nos cilindros oblíquos, a planificação lateral é um paralelogramo. No cilindro reto, a planificação lateral é um retângulo, que também pode ser um quadrado, né? Tá bom? O próxima figura, um cone. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Esse cone também com seus elementos. O que é um cone? Dado um círculo de centro C e raio R, pertencente a um plano alfa, e um ponto V fora do plano alfa. O cone é o conjunto de segmentos de reta cujas extremidades são o círculo e o ponto V.
Observa que a definição é parecida com a da pirâmide. Eu tenho um círculo num plano e fora desse plano eu tenho um ponto. Qualquer reta que eu passo por esse ponto e por esse círculo, esse conjunto de retas vai formar o cone, tá bom? Elementos do cone: base, altura, vértice, eixo e geratriz. Classificação do cone: retos e oblíquos. Planificação do cone. A planificação do cone, pessoal, é um círculo na sua base e na sua face lateral é um arco, né? É um arco, não é nenhum triângulo, né? Você vai ver que é um triângulo com uma curvinha, é o que nós chamamos de arco, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!